A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 8. Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Você tem compartilhado o que Deus fez em sua vida? Ou na escola, faculdade, ou até no trabalho, as pessoas nem sequer sabem que você é um cristão. É o que estudaremos hoje, pois quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Texto principal, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Resumo da lição diz assim: em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do evangelho do reino. Os objetivos da lição é explicar as atitudes que proclamam a Cristo, compreender que precisamos pregar a todos toda a mensagem de Jesus Cristo e conscientizar de que precisamos pregar o amor de Cristo. O texto bíblico base dessa aula se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo do 11 ao 14. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, atitudes que proclamam a Cristo. Subtópico 1, o testemunho de vida como ato proclamativo. Há 5 áreas principais na grande comissão que Cristo deu à igreja: evangelismo, ensino e adoração, comunhão e serviço. No entanto, é importante ressaltar que hoje o evangelismo não é apenas a primeira, mas também a área mais urgente de toda a missão que devemos cumprir. Como seguidores, embaixadores de Cristo, nossa missão é ser discípulos que fazem discípulos. A igreja é uma forma de os seguidores de Jesus agirem junto como um só corpo, com Jesus como cabeça para cumprir essa missão. Se estamos em Cristo, se nos tornamos cristãos, uma mudança ocorreu. Tivemos que dizer adeus ao velho, ao Senhor errado e a todos os hábitos, paixões e práticas do passado. E porque Jesus restaurou nossa vida, porque ele nos deu a vida abundante, somos novas criaturas feitas à sua imagem. Como crentes, temos a responsabilidade de representar Cristo para o mundo através de nossas ações. Se usarmos o rótulo de cristãos, devemos estar dispostos a viver nossas vidas a esse padrão. Os jovens cristãos sabem da importância de viver como cristãos diante de um mundo cheio de observadores descrentes. Quando você, jovem, está na escola e no trabalho, quando você está interagindo com o próximo, com os vizinhos, mesmo quando estiver em uma reunião de família, deve se comportar de maneira distintamente cristã. Você não vai fazer o que os descrentes fazem. Você não vai assistir o que os incrédulos assistem. Você não vai rir de coisas que os descrentes riem. Você vai viver como sal e luz, destacando-se do mundo ao seu redor. Subtópico 2. Anunciando Cristo através de uma vida que não faz o mal. Depois de nos alertar contra os pecados sensuais, o apóstolo Paulo, então, apontou os perigos dos pecados sociais, às vezes chamados de os pecados em boa posição. Estamos tão acostumados com raiva, atitudes, críticas, mentiras e humor grosseiro entre os crentes, que não estamos mais chateados ou condenados por esses pecados. Ficaríamos chocados ao ver membros da igreja cometer algum pecado sensual, mas vamos vê-lo perder a paciência em uma reunião e chamá-lo de indignação justa ou santa. Eu ouço frequentemente alguém dizer: a vida está mudando muito rápido, está piorando.
Devo concordar com eles porque acredito que é devido ao rápido aumento dos pecados sensuais e sociais? Claro que não. Debates acalorados que não edificam em nada. Os cristãos devem livrar-se da raiva e da cólera. As duas palavras são orge e tumus, e a diferença entre eles é esta. Tumus significa raiva súbita, que é rapidamente inflamada e morre rapidamente. Os gregos o comparam a um incêndio em palha que rapidamente acendeu e rapidamente se queimou. Hoje é a raiva que se tornou enraizada, é uma raiva duradoura e lenta que se recusa a ser pacificada e alimenta sua ira para mantê-la aquecida, acesa. Para os cristãos, a explosão de temperamento e a raiva duradoura são proibidas. E a malícia? Significa que a crueldade da mente, da qual todos os vícios individuais nascem, e é um mal que permeia tudo. O padrão de valores para os cristãos será de Deus, não do mundo. O apóstolo Paulo diz que um cristão que age assim é como guardar uma roupa velha, suja, imunda. Esse tipo de comportamento não representa Cristo. Subtópico 3. Anunciando Cristo através de uma vida que faz o bem. Nossa velha natureza do pecado está morta em transgressões e pecados e deve permanecer pregada à cruz de Cristo. É a nova vida que renasçamos, que recebemos na salvação, que deve crescer. E Deus nos deu tudo o que precisamos para que essa nova vida cresça em graça e no conhecimento de Jesus. Mas devemos fazê-lo do jeito de Deus e não do caminho do homem. Devemos estar vestidos na justiça de Cristo e não procurar nos cobrir em autojustiça. Por causa de nossa identidade em Cristo, agora somos capazes de deixar de lado o nosso egoísmo e preconceitos e abraçar livremente como irmãos e irmãs todos os outros que pertencem a Cristo, independentemente de sua herança étnica ou cultura, nível socioeconômico ou antiga formação religiosa. Pense, a igreja precisa anunciar a Cristo a todo momento e de todas as formas. Ponto importante, hein? O mundo carece de menos retórica e mais santidade. Tópico 2. Cristo, toda a mensagem de todos. Subtópico 1. O dever evangelístico é para todos. Todo cristão deve evangelizar. Sua congregação acha que o evangelismo é algo apenas para aqueles com dom, ou eles entendem biblicamente que é para todos os cristãos. O povo de Deus sempre foi chamado a testemunhar a bondade do Senhor. Em tudo que fazemos, devemos tentar glorificar a Deus, trazendo a grande notícia da salvação para os outros. Lucas, capítulo 6, versículo 45, ensina que o transbordamento do seu coração fala a boca. Se o coração é grato a Deus pela reconciliação com Ele através do Evangelho, então ele vai querer testemunhar isso. A boca fala, o coração está cheio. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Deus exibiu o seu caráter através de Israel. Então, no Novo Testamento, Deus compra a igreja através do sangue de Cristo e a sociedade criada pelo Espírito no meio deste mundo caído e amaldiçoado que é testemunhar o Evangelho. Jesus fala sobre como nós cristãos, como um grupo distinto, provamos seu amor, como nos amamos uns aos outros de uma forma que o mundo só deve ser capaz de entender como sobrenatural. Há algo na qualidade e textura disso que é inexplicável para o mundo caído. Subtópico 2. Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas. O ponto central está nas Escrituras. Ela é a principal ferramenta que Deus usa no evangelismo. Muitos membros da igreja têm medo do evangelismo pessoal e conversas de compartilhamento de fé. Eles preferem ficar no nível de convidar as pessoas para a igreja e deixar o profissional da fé falar.
E isso pode ser mudado através do ensino regulado de evangelismo pessoal em diferentes áreas. A principal responsabilidade é pregar a palavra de Deus, dizendo às pessoas de forma simples e clara o que Deus diz sobre o seu Filho Jesus Cristo e o que ele fez por todos. E isso é feito com urgência, porque as almas das pessoas estão em jogo. O evangelismo não deve apenas contar às pessoas sobre a Bíblia, eles devem proclamar Jesus e comunicar sua mensagem de salvação. Subtópico 3. O que importa em nossa pregação é Cristo. Entendemos que pregação é para não crentes, ensino é para os crentes, sim. Pois notamos que as cartas pastorais, por exemplo, são ensinos doutrinais para a Igreja de Cristo. Nós aprendemos e compartilhamos as verdades bíblicas. A eficácia da evangelização depende da pregação clara e autoritária do Evangelho das Escrituras. Deus disse e Jesus falou. Não a autoridade, não eu acho, acreditamos, ou nossa igreja ensina. Só a palavra de Deus é autoridade e é mais poderosa do que a personalidade humana ou a habilidade natural de falar. A Bíblia sempre é viva, ativa e relevante. Somos embaixadores mais importantes do mundo e não é um chamado apenas para os grandes. Nós somos um exército poderoso espalhando-se pelo mundo com uma visão para alcançar seu próprio povo para Cristo. Pense, o mundo quer saber de Cristo? Ponto importante, que venhamos a pregar a mensagem de Jesus Cristo. Tópico 3, pregando o amor. Subtópico 1, correspondendo à honra de ser chamado por Cristo. Paulo começa nos lembrando do fato de que Deus nos escolheu ou nos elegeu e, portanto, desfrutamos de uma posição de favor único com Deus. Somos santos, separados do pecado, do resto do mundo e separados a Deus. Somos a criação única de Deus, seu povo escolhido, para demonstrar sua realidade ao mundo em que vivemos. Fomos escolhidos para ser diferentes, para que outros possam ver seu poder e glória. Ele nos restaura para demonstrar seu poder ao mundo ao nosso redor. E porque Deus nos ama, ele nos aconselha a adiar o velho e o modo de vida pecaminoso e a vestir-se ou vestir-nos, cobrir-nos. É a mesma palavra usada em Efésios 6,14, onde a Escritura nos diz que colocar a armadura de Deus antes de fazermos a guerra espiritual, mas nesse contexto ele está nos dizendo para colocar certas características que nos prepararão para a paz, não para a guerra. Enquanto em Efésios estamos colocando a armadura para uma guerra, aqui estamos nos vestindo para uma existência pacífica com outros cristãos. Devemos nos vestir com roupas da nova vida em Cristo. Essas são as roupas usadas pela pessoa que foi mudada por Jesus. A unidade da igreja. Paulo está falando sobre o tipo de harmonia que deveria existir entre aquelas pessoas que realmente amam o Senhor, entre aquelas pessoas em que o Espírito Santo está vivendo. Subtópico 2, a seriedade da evangelização. Tolerância e perdão mútuo, perdoar um ao outro. Nenhum cristão é tão perfeito, irmãos, mas eles são suscetíveis de ofender uns aos outros. Compaixão sincera, isso é misericórdia ou simpatia. Como cristãos somos parte da mesma família e não devemos ser indiferentes uns com os outros. Não devemos ser cruéis, duros e frios um com o outro. Uma das características de um cristão genuíno é que ele ou ela possui compaixão sincera por outros cristãos. Isso não é nada menos do que sentir pelos outros como Deus sente por eles. Paulo faz uso para pressionar os colossenses à prática dos deveres supracitados e que é extraído de sua eleição e vocação. Coloque-se como o eleito de Deus, entranhas da misericórdia.
Você que teve o favor de ser escolhido de Deus para fora do mundo pagão, para ser sua igreja e povo, e agora são santos e amados de Deus, que o sentido desse favor divino o obrigue à humildade e à mansidão ao longo do sofrimento e perdão mútuo. Sim, o amor é a prática da santidade universal. Subtópico 3. Só há pregação do evangelho onde há amor. As características precedentes devem ser todas vistas à luz do amor que Deus nos ordena a ter um pelo outro. Lembre-se que o amor é a faixa, o cinto que une todas essas roupas. Ainda assim, o apóstolo faz uso da metáfora anterior, comparando as graças do Espírito Santo às vestes que ele exorta aos cristãos a colocar. Ele tinha mencionado a colocação de misericórdia, mansidão, humildade antes. Agora ele aconselha para colocar o amor, ou a graça do amor, como uma roupa superior sobre acima de todos os restos, comparando-a a um vínculo ou ligamento que amarra e tricota todos os membros da igreja junto. Mas o que é essa graça de caridade, de amor? É a afeição fraternal que todo verdadeiro cristão carrega, principalmente a todos os seus companheiros em Cristo. Pelo amor de graça ou uma graciosa propensão de coração para o nosso próximo. A roupa superior é maior e mais ampla do que as outras, por isso a caridade deve estender-se a todas as pessoas em todas as ocasiões. A roupa superior é geralmente mais justa do que o resto, por isso a caridade acaso brilha mais entre todas as graças. A roupa superior distingue as várias ordens e graus dos homens. Assim, os cristãos são conhecidos pelo amor deliberado e o vínculo que os discípulos e sincero de Cristo usam. O significado é que o vínculo desse amor perfeito de união entre os cristãos, ele tricota todos os membros dispersos da igreja e faz de suas graças e dom ao bem um ao outro, de modo que a igreja é feita por esse meio, um corpo completo que era manco sem ele. Nesse sentido, a caridade é chamada de vínculo de proteção. Pense, exortar e confrontar com a verdade deve ser o nosso ideal na pregação. Ponto importante, seja contundente o suficiente para salvar do inferno, não para jogar lá. Para concluir, ao invés de compartilhar política, vamos compartilhar as boas novas. Nossa gratidão nos faz ter cuidado com a forma como carregamos o nome de Cristo. Isso nos faz estar atento ao fato que somos chamados de cristãos e que nossas ações refletem no mundo a realidade de Cristo. Isso é o que significa fazer algo em nome de Cristo, fazê-lo em seu nome, sob sua autoridade, de acordo com a sua vontade. Jovem, ser forte. Deus abençoe você, seu ministério, a sua casa, querendo o Senhor. Se não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.